Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que bom! Hoje nós falaremos sobre ética. Eu vou entrevistar o Walter de Souza Fernandes. Ele que é advogado, ele é professor universitário, ele também participa do Movimento Familiar Cristão, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. Ele também é membro do Conselho Gestor do PROCON, também membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Fiquem conosco, nós voltamos no instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, hoje eu converso com o Walter de Souza Fernandes, ele que participa da Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Vocês sabem que no Amor Exigente nós trabalhamos princípios éticos. O Amor Exigente, ele criou esses princípios éticos para garantir a unidade e a qualidade da proposta do Amor Exigente, para que as pessoas se sintam protegidas para trabalhar como líder voluntário na proposta do Amor Exigente. Olá, Walter, como vai você? Bom, Deise, eu vou cada dia melhor, graças a Deus. E estou aqui para participar e colaborar, trazer alguma informação, algum debate, né? Que bom, a gente fica muito feliz, né? Agradeço de coração sua presença hoje aqui, eu sei que você é bastante ocupado, mas vamos lá. Você sabe que o Amor Exigente, ele é baseado num tripé, né? Que são os princípios básicos, os princípios éticos e a espiritualidade. E se tratando de princípio ético, é isso que nós queremos aqui, tá conversando sobre isso, né? O que vem a ser ética, Walter? Pois é, Deise. A questão da ética, e a gente vai entrar, não tem como ser diferente, deixar de falar de ética e falar de moral, de costumes, porque tentando fazer uma diferenciação entre ética e moral, por exemplo, ela é um tanto quanto complexa, na verdade. Vários doutrinadores dizem muita coisa a respeito. E tem muitos doutrinadores, inclusive, que entendem que é uma coisa única, que não tem diferenciação de ética e de moral. Partindo para um outro segmento aí que faz alguma distinção, eles costumam dizer que normalmente ética são preceitos assim universais, que são princípios assim que não são mutáveis, né? E no caso a moral é uma coisa mais localizada, por exemplo, se tentar colocar essa situação. Então, por exemplo, assim, a ética muitas vezes, dentro de uma questão moral, pode existir uma questão ética vinculada que dá suporte a essa situação, né? E há situações que são morais, mas necessariamente não estão ligadas numa questão, num princípio ético. Na verdade, a moral seria aquilo, eles costumam tentar diferenciar moral de ética como sendo moral aquela do dia a dia. São os atos que você toma, que o cidadão toma em sociedade no dia a dia. Isso seriam os atos morais. A questão ética é o que dá suporte, muitas vezes, para esse ato moral. Tá? Então, por exemplo, vamos discutir, por exemplo, uma questão ligada ao aborto. Moralmente, pela nossa sociedade, ele é recriminado, moralmente falando. Mas atrás, e que dá sustentáculo a essa ação, né, é justamente um princípio, que é o direito à vida. E aí isso é ético, isso é ética. Então eles costumam tentar diferenciar moral de ética, falando, por exemplo, que a ética ela é universal. A questão moral não, ela pode ser de uma sociedade, de uma comunidade, né? A questão ética ela é atemporal. E a questão moral não, ela pode mudar amanhã ou depois. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, para os muçulmanos. Para os muçulmanos, a mulher mostrar o rosto é imoral. Mas não tem aí atrás um princípio ético. Quer dizer, para aquela sociedade, esse tipo de procedimento é incorreto. Para a nossa já não é. Então a ética, ela está grave. Dentro das questões morais existe obviamente um fundamento ético, mas não necessariamente que tem que estar fundado num procedimento ético. Então, a palavra em si, ética e moral, assim, a raiz das palavras não ajuda muito, porque se você for pegar a palavra ética, vem do grego ethos, quer dizer mais ou menos norma de conduta. E se você for pegar moral, que vem do latim, morale, é mais ou menos norma de conduta. Então, quer dizer, as palavras aparentemente são sinônimas,
Mas na prática, isso, no estudo, você vê que não é bem assim. Apesar de existir alguns doutrinadores que tentam fazer essa diferenciação e que fazem a diferenciação de ética e de moral, né? Partindo desse pressuposto, a ética ela é universal, ela é atemporal, teoricamente não mudaria, enquanto que a moral, não, ela poderia mudar com o tempo, de acordo com as sociedades, as questões morais. Tá? Então, essa é uma pequena diferenciação, tá? que a gente tenta fazer, apenas para tentar situar. Né? Agora, no dia a dia, justamente, a moral é o comportamento diário. Então, quando você fala da ética dentro da família, por exemplo, é o comportamento diário, é o comportamento moral. Então, aí está toda vinculada aquela questão do comportamento moral com o comportamento ético, com a formação religiosa. Tá? Então, é algo meio complexo, né? É difícil a gente tentar, acho que ficaríamos aqui hoje a tarde toda, o dia todo, falando só a respeito dessa questão, diferenciação de ética e de moral, né? Certo, certo. Então, em se referindo à ética na família, como assim que nós podemos transmitir hoje, né, a ética aos nossos filhos? Você que tem essa experiência já junto às famílias, né, participa de um movimento aí familiar, na sua opinião, como que a gente poderia estar transmitindo hoje a ética para os nossos filhos? Bom, Deise, é o seguinte, eu costumo dizer que nós estamos vivendo aí uma situação bastante diferente, que é a terceirização da obrigação de educar os filhos. Nós estamos terceirizando isso para quem? Primeiro, para o Estado. Segundo, nós estamos terceirizando isso para os avós, para os psicólogos, para terceiros, e não necessariamente os pais. Agora, essa obrigação, primordialmente, ela é dos pais. Essa obrigação, naturalmente, é dos pais. Então, essa terceirização é totalmente irregular, assim, vamos dizer assim. Né? Eu ouvi uma vez o Dom Jaime, inclusive, falando a respeito tentando definir, distinguir a educação da instrução. Tá? E ele foi muito feliz em fazer a seguinte colocação, que quando você instrui, tá, etimologicamente, a origem da palavra, ela vem o seguinte, que a pessoa recebe de fora informações. Aí você está dando instrução para essa pessoa. Então, na escola, você recebe instrução a respeito de matemática, português, de línguas, as matérias mais gerais possíveis. A educação é diferente. Ela não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Então, através da educação, você tenta tirar de dentro do ser humano aquele potencial que ele tem, o que tem de melhor de dentro dele. Então, a educação busca isso. A escola não tem essa função. Pelo menos não deveria ter, especificamente. Essa função primordial é da família. Então, os pais têm que tentar tirar dos seus filhos esse potencial que existe dentro dele. Tá? Essa é a função da educação e é a função da família, principalmente dos pais. Então, primeira coisa, não terceirizar, não querer que os avós ou que a escola eduque os seus filhos. Então, a própria família, os próprios pais têm que educar. Principalmente, como é que você faz? Não existe formulazinha, na verdade, mas é o seguinte, são os exemplos. A atitude diária dentro de casa tem que ser ética. Dentro de casa, diariamente, você tem que agir de forma ética com os seus filhos, com os demais membros. A gente vai falar da questão da cooperação que tem que existir dentro da família. Você tem que passar valores através do contato diário com os seus filhos. Isso é fundamental. Não tem como os pais falarem algo, falam para os filhos, mas no dia a dia, no trato disso, você desmente tudo o que você prega. Então, se você prega, não, temos que ser correto, respeitar as pessoas. Agora, quando o seu filho vê que você fura um sinal de trânsito, tudo aquilo que você falou veio abaixo. Onde é que está a ética aí? Quando você fala para o seu filho que você tem que respeitar, mas você fura uma fila num banco, você leva uma pequena vantagenzinha em alguma situação, tudo aquilo que você falou para o seu filho veio por água abaixo. Essa situação toda veio por água abaixo. Porque são os exemplos que solidificam na cabeça da criança. Tá? E do adolescente também, você tem que fazer aquilo que você prega. Então, o principal dos pais na família para educar, partindo dos princípios éticos, é você não somente falar, mas você vivenciar aquilo que você fala. E essa cooperação dentro do ambiente familiar, para que todos cresçam, isso é essencial. Isso você só consegue fazer partindo do seguinte pressuposto também. Não gosto de falar de formulazinhas, porque não existe fórmula. Se existisse seria muito fácil, mas não existe. Agora, é a doação. E quando você doa alguma coisa, você nunca espera um retorno.
ainda mais se for um retorno imediato. Falar, eu gostaria que tivesse o reconhecimento dos meus filhos daquilo que eu faço no dia a dia. Não é assim que a coisa funciona. A doação ela tem que ser sem interesse assim, de retorno imediato. Você está plantando alguma coisa. Essa doação, a partir do momento que você começa a se doar para a família, e essa doação para os filhos, principalmente de tempo, de dedicação, porque hoje em dia, infelizmente, principalmente no caso da mulher que tem que trabalhar hoje fora também, a gente vê que é uma situação bastante delicada. A mãe fica praticamente o dia todo fora de casa e quando chega tem que dar atenção, e muitas vezes essa atenção ela é também dividida com os afazeres domésticos. Tem que fazer todos os afazeres domésticos diários que você tem, e isso é preocupante, porque aí falta o essencial para os filhos, que é justamente aquela atenção, aquela troca de carinho, aquela troca de afeição que tem que haver. Então eu entendo que os princípios éticos você vai passar dia a dia. A cada situação que você conversa, que você vivencia dentro da família, é onde você coloca os princípios éticos. Sabe, Walter, eu gostei que você falou. A gente fala muito isso nas reuniões, né? Principalmente que a gente recebe os pais muito debilitados e com os filhos usando drogas. Essa coisa muito importante, né? A questão da instrução e da educação. A educação, eu gostei, é o que a gente fala muito. Sim. Isso, que tem no nosso programa do Amor Exigente, é tirar de dentro aquilo que o outro tem de melhor, né? Sim. Sem comparações, porque nós pais erramos muitas vezes comparando um filho com o outro, né? Sim. Mas todos têm o seu potencial, o seu valor, né? Independente de ter maior capacidade ou não, mas a gente tem que descobrir isso no outro, né? Sim. Isso que é importante, exato. Né? Nós, no Amor Exigente, trabalhamos muito essa questão. É tão bom, né, pessoal, a gente ouvir uma pessoa, né, um professor que estuda muito de ética, e a gente fica feliz porque vê que tudo que a gente aprende no Amor Exigente tem a ver com a nossa vida, né? Com princípios, valores, sabe, Walter? É muito bom isso. As pessoas, a gente está ouvindo pessoa diferente, que o Walter, acho que agora que ele está conhecendo mais de perto o Amor Exigente, não é isso, Sim, Walter? Já ouvi falar bastante, mas isso, você é um convidado especial a partir de hoje para ir lá nos visitar nas reuniões de grupo. Eu sei que você já participa de outros trabalhos, mas tem a ver, tudo isso que você falou, com os princípios éticos do Amor Exigente. Sim. Nós vamos dar uma paradinha agora, tá? E nós voltamos no instante. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Realize o seu sonho. A marca O amor é exigente, o amor é exigente. De volta com o Walter de Souza Fernandes, ele que é professor, que é entendido de ética, né? Está aqui nos ajudando nessa questão, o que vem a ser ética, né? Que a gente trabalha no Amor Exigente, os princípios éticos. E aí, Walter, então, você falou, agora vamos falar assim, qual é a importância das atitudes éticas? A gente já estava falando sobre isso, né? Éticas na família e em grupo de apoio, esses grupos que a gente participa, né? Como o Amor Exigente mesmo. Por que existem esses princípios éticos dentro de grupo de apoio? Tá. Pois é, Deise. A ética, quando a gente vai falar em ética, parece uma coisa tão distante, né? Parece assim, uma matéria acadêmica lá nas universidades que você aprende, você lê o que os filósofos falavam lá, desde os gregos, e é uma coisa para ficar guardada na prateleira depois, né? Aquele livro bonito da capa dura, e não tem nada a ver com isso. A ética a gente nem sabe o que a gente vive eticamente ou contra a ética, na verdade, mas são as atitudes diárias que a gente toma, tá? Então, a ética, ela tem que ser a razão de toda atitude sua, ela tem que estar firmada sempre na ética. Se você sempre estiver pautado na ética e em princípios, você nunca vai errar. Você não tem como errar, porque você está agindo corretamente. A ética é justamente que dá sustentáculo para, vamos dizer assim, legalidade da sua ação. Se você estiver sempre se pautando pela legalidade daquilo que você está fazendo, dos princípios éticos, você nunca erra. Então você não vai tratar um membro de uma família desigualmente, você não vai exigir daquela pessoa dentro da família mais do que ela pode retribuir, você não vai colocar aquela pessoa numa situação delicada, porque você está sempre pautado por princípios. Agora, isso é muito difícil. Porque a tendência do ser humano é justamente
burlar essas regras, passar por cima disso, tá? E até pelo âmbito da gente, do dia a dia mesmo, do cansaço, às vezes do desgaste. Dentro da família você vê que tem um filho ou alguma pessoa dentro lá que está meio desconectada do resto da família e você acaba se cansando e virando as costas para ele, e isso não pode acontecer jamais. A família é interessante porque é o seguinte, em qualquer tipo de sociedade, você é sempre escolhido para estar nela. Se você está numa empresa, você passou por um processo de seleção para estar lá dentro. Você tem que ter um perfil dessa empresa. Senão, daqui a pouco você vai ser dispensado, porque você não preencheu os requisitos. Dentro da igreja, você está ali dentro, você não foi escolhido, você está. Mas se você começou a divergir demais, principiologicamente falando, você vai acabar sendo afastado de lá. Porque você não tem comunhão com aquilo. A família, ninguém escolhe. Você entra ali dentro. Por acaso você está lá, mas o liame é tão forte que a família, ela, pelo menos não deveria, jamais virar as costas. E você não escolhe as pessoas que fazem parte da sua família. Elas estão ali. Tá? Existe um vínculo de sangue, existe um vínculo espiritual que rodeia tudo isso. Então você quer queira ou quer não, você faz parte daquilo lá. E você não é escolhido. Não para as suas características, você faz parte daquilo. E como você está nessa célula, e que a gente fala, parece ser desgastado até, mas é a célula máter da sociedade, é a família. E se nós temos hoje uma sociedade capitalista ao extremo, que valoriza o ter, as pessoas, é justamente porque a base da sociedade, que é justamente a família, está se desgastando. Principalmente por falta de princípios. E o princípio vive, como estava dizendo, vive-se dia a dia. A coisa não vem, não é algo assim, vou ler, final de semana eu acho com o princípio, o restante da semana não. Não tem como você fazer isso. Você vai ter que fazer todos os dias, você vai ter que estar trabalhando e agindo de acordo com os princípios éticos. Então, a ética vai te conduzir, e você seguindo por ali, com certeza você nunca vai errar. Não vai errar, porque não tem como errar. Porque eu estava falando, o princípio ético ele é universal, ele não muda. Alguns dizem até que é mutável. Eu entendo, bom, saindo dessa divagação filosófica aí, mas eu acho que o princípio ético ele é imutável. A própria Bíblia mesmo, como você pega lá, Jesus que ele fala lá que os tempos passarão, a terra passará, mas as palavras dele não passarão. Isso é imutável. As coisas mudam, a forma de você encarar várias questões mudam, mas a verdade, vamos dizer assim, desculpa também, não quero entrar nessa teorização do que é a verdade, né? Mas só para contextualizar, não muda. Tá? Então, aquilo que os nossos avós ensinavam lá atrás, que é você respeitar o cidadão, respeitar o ser humano, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa delicada, não se apropriar daquilo que não é seu, isso é imutável. São regras de conduta, são procedimentos éticos. Né? E aí você coloca isso no dia a dia. Você conseguindo colocar isso no seu dia a dia, esses princípios, com certeza você não vai errar nunca. Agora, exige dos pais muito esforço, diário. E você tem que estar diariamente se avaliando nas suas atitudes. Você fazer aquele exame de consciência diário no final do dia e ver onde é que você errou, onde é que você poderia ter feito diferente, no dia seguinte tentar mudar. O que é muito difícil. Essa constância de se autoavaliar é difícil. É verdade. Com tantas ocupações, né, Pois que é. as famílias têm hoje em dia, não é fácil. É muito importante a questão da ética no grupo familiar. A gente costuma dizer, no grupo de apoio, vamos falar, a gente está falando bastante de família. Agora, voltando para as instituições, né, de trabalhos voluntários, a gente costuma dizer assim, que se quer acabar com uma instituição, não abraçar a causa, não seguir as regras, né? É contrário, né? Sim. É contrário, é antiético, né? Na questão, nós temos lá a questão do sigilo, né? Que nosso grupo trabalha, partilha num determinado momento, e aí tem que respeitar a fala de cada um, o sigilo. Agora a gente diz assim, quer acabar com o grupo, seja antiético, né? Fale do outro lá para quem não está aqui, né? Então, é bem situação diária mesmo, porque hoje em dia não se tem esse respeito mais, né? Da outro, né? Da dignidade do outro, respeitar as diferenças, né? Tudo isso é ético dentro de um grupo, né? Onde a gente faz um trabalho voluntário, a gente convive com diversos tipos de familiares, de pessoas, né? De raça, de cor, de religião. E o amor exigente, ele é ecumênico, né? Ecumênico com relação à religião também. Não tem essa diferenciação, né? Por causa da ética. Então, nós seguimos todo mês o princípio ético. Sim. E por falar no princípio ético do mês,
Vamos falar sobre esse enfoque do princípio, que ele diz assim, sabe, Walter? Respeitar a dignidade da pessoa humana. Para você, o que é a dignidade neste contexto? Olha, a dignidade da pessoa humana, aí falando já como advogado, que a gente não consegue se desligar muitas vezes, né? A própria Constituição do Brasil, ela é fundada em um grande princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos os demais princípios que dão corpo à Constituição Federal, elas se submetem a esse princípio. Então, quando você fala no princípio da liberdade de expressão, ele visa resguardar o quê? A dignidade da pessoa humana. Quando você fala no princípio do direito à vida, ele busca resguardar o quê? A dignidade da pessoa humana. Quando você fala na valorização do trabalho, que é um princípio constitucional, ele visa o quê? A dignidade da pessoa humana. Por que isso? Por que tem essa dignidade da pessoa humana? Por que humana? Pessoa? Porque aí você vai entrar também numa questão aí já teológica, vamos dizer assim. Porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Né? E isso que nos diferencia. Então essa dignidade, ela é comum do ser humano e não é comum de outros animais. Tá? Tem toda uma questão teológica que envolve isso aí, que eu nem me vejo aí com condições de aprofundar nada desse sentido. Mas o que se busca sempre é a dignidade da pessoa humana, do ser humano como um todo. E quando você busca e você protege a dignidade, acontece aquilo que eu falei lá atrás, de quando você educa e essa pessoa se potencializa. E ela coloca, ela expõe, ela coloca para fora tudo aquele potencial que ele tem. E quando ela consegue fazer isso, a sociedade como um todo, ela melhora. Essa diferenciação, quem faz é a ética, a questão do bom, o que é ruim. Então a dignidade da pessoa humana é o que se busca. Só que essa dignidade da pessoa humana, ela não é individual. Interessante isso. Porque no segundo momento ela passa a ser coletiva. E aí, essa dignidade da pessoa humana se submete ao direito coletivo, que busca também a dignidade da pessoa humana. Meio paradoxal, meio complexo. Colocar a seguinte situação. A gente não abordou essa questão aí, mas eu acho importantíssimo a gente observar. Quando a gente fala que a educação, quem tem que dar são os pais, e a gente vê o Estado ingerindo, e às vezes ingerindo de uma forma absurda, desculpa a colocação, como agora a gente vê, por exemplo, uma lei que proíbe os pais de dar uma palmada que seja no filho, ele está entrando diretamente na esfera de atuação do pai e tirando dele esse poder de educar. Isso é até bíblico, isso é histórico. Eclesiastes, se você for ver lá, falar que o pai tem que punir o filho quando necessário para não se envergonhar depois, no futuro. Quando você tira essa responsabilidade do pai de educar, você traz para quem? Para o Estado. Como é que o Estado hoje educa o bandido, que foi o filho que não foi educado? A polícia educa ele na rua. O presídio educa. Essa é a educação que você está terceirizando para o Estado. Então, quando o Estado vem e fala que você não pode sequer dar uma palmada no seu filho, eu não estou aqui defendendo o espancamento infantil. Uma palmada. E eu já dei nos meus filhos quando necessário. E se tiver que dar, eu darei. Agora, quando o Estado chega e fala, não, você não pode fazer isso, porque deixa que eu educo, e ele não educa coisa nenhuma lá na frente, ele vai educar, como aconteceu essa semana agora, que um policial dá um tiro e mata o cidadão na rua. Quando o presídio não educa ninguém, e ali dentro você entra, bandidinho sai, bandidão, né? Então, quer dizer, você não pode passar isso, porque o Estado não pode intervir nessas situações. Quer dizer, não deveria tirar esse poder, inclusive, que o pai tem de educar. Então, quer dizer, a escola não educa, ela meramente hoje instrui, realmente, e o poder, o direito que os pais têm de educar, e às vezes tendo que se utilizar de alguma questão aí, não agressão, mas uma palmada, e você tolhe esse direito, e você cria uma lei nesse sentido, e quando você começa a ver alguns pedagogos, alguns psicólogos defendendo que isso é uma agressão, que isso vai... Eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado mesmo, porque você está tirando a autoridade dos pais, e o que é pior, se já existem muitos pais hoje relapsos, que não querem educar, aí agora você sedimentou, né? Nossa, Walter, é tanta coisa, né? Pois é. Você vê como o nosso tempo passa rapidinho. Já passou o nosso tempo. Que pena. Eu agradeço assim, muito de coração você ter vindo aqui. Eu acho que a gente poderia estar retornando outras vezes aqui. Já vi que tem muito assunto aí que a gente pode estar explorando nessa questão, né? Sim. E
vá fazer uma visita ao nosso grupo, viu? Farei sim. Você quer dar um recadinho prazer. para as pessoas que estão em casa, bem rapidinho? Bom, eu gostaria de dar um recado, sim, e passar, acho que essa mensagem, né, que a gente tenta colocar, é que você como pai, como mãe, não terceirize, vamos usar esse termo, né? Não passe para terceiro essa obrigação que é sua, de educar seus filhos, de criar uma sociedade melhor. A sociedade, ela inicia dentro da sua família. Você criou bons filhos, você vai ter uma sociedade boa lá na frente. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Agradeço. E você aí, seja um missionário da nossa TV Terceiro Milênio. Nos ajude a manter esse programa no ar. A TV precisa da sua ajuda, da sua contribuição. Ligue para o telefone 3225-7204 e acesse o nosso site da TV Terceiro Milênio, que é www.tv3milenio.org.br. E contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plena.